Very quickly, Rapidamente, I'm going to go to Luke chapter 5. vamos a Lucas capítulo 5. And I'll just read verse 5 and verse 6 Eu vou ler o verso 5 e o verso and 6 verse 7. e o verso 7. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, verse 5, verso 5, verse 6, verso 6 and verse 7. e o verso 7. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help him. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. All of God's people said, Amen. Todo o povo de Deus diga amém. Amen. Amém. You may be seated in the presence of the Lord. Você pode se assentar na presença do Senhor. Thank you so much. Before we pray, before we pray today, I would like to have a conversation with you. Preciso ter uma conversa com você. Amen. Amém. Amen. I want to have a conversation with you. Uma conversa com você. Amen. You keep talking, please, until we know your microphone. A som. I'm asking for them to give me better of your voice. Yes. Amen. Amen. Glory be to God. Glórias a Deus. Somebody lift your hands and put a praise in the atmosphere. Alguém louve a Deus e coloque louvor nessa atmosfera. Hallelujah. Aleluia. Oh, we bless your name, Nós Jesus. bendizemos o teu nome, We Jesus. give you glory. Te damos glória. We lift your name in this place. Levantamos o teu nome nesse lugar. You are worthy to be Tu és praised. digno de louvor. From the rising of the sun Desde o nascer do sol to the going down of the até sun, quando ele se põe, your name is great o teu nome and greatly to é be praised. digno de ser louvado. Bless the Lord, oh my soul, Bendize, ó minha alma, o and all Senhor, that is within me. e tudo que há em mim. Bless his holy name. Bendiga o seu santo nome. I will bless the Lord at all times. Bendirei ao Senhor em todo I will tempo. bless the Lord at all Eu times. bendirei ao Senhor em todo And tempo. his E os praise seus louvores shall continually estarão be continuamente in my mouth. nos meus lábios. My soul shall make a A boast of the minha alma Lord, se gloriará no Senhor. and the humble shall hear thereof. E os humildes o verão. Oh, magnify the Lord with me. Magnificai ao Senhor comigo. Oh, magnify the Lord. Oh, magnificai ao Senhor Oh, comigo. magnify the Lord. Magnifiquem ao And Senhor. let us exalt his name E together. juntos exaltemos o seu nome. Clap your hands and give him a high praise. Aplauda o Senhor e dê a Ele um alto I said, louvor. give him a high praise. Dê a Ele um alto louvor. Give God a high praise. Dê a Ele um alto louvor. Shout unto God Grite ao Senhor with the voice of com triumph. voz de triunfo. We have the victory. Nós temos vitória. We are not defeated. Não somos derrotados. We are not Nós defeated. não somos Let derrotados. everything that have breath, E tudo que tem let fôlego, everything that have que breath, tudo que tem let fôlego, everything that have breath, tudo que tem fôlego, come on and praise him. louvem. Come on and praise Vamos e him. louvem. Come on and praise Vinde him. louvá-lo. Come on and praise Vinde him. louvá-lo. Come on and praise him. Vinde louvá-lo. Bless his name. O seu nome. Bless his name. Bendiga o seu nome. Not my name. Não meu nome. Not Brazil. Não Brasil. Not America. Não América. There is a name Há um nome that's above every name. acima de todo In nome. the name of E Jesus. é o nome de Jesus. Every knee shall bow. Todo joelho se In the dobrará. name of Ao Jesus. nome de Jesus. Every tongue shall Toda confess. língua confessará. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Jesus is Lord. Jesus é Oh, come Senhor. on and bless him in this house. Bendiga nessa casa. Come on and bless him in this Vamos, house. bendiga nessa Blow casa. your trumpet in Zion.
Zion. É hora que soar a Blow trombeta your em Sião. trumpet in Zion. Eu soe a trombeta em Sião. Come on, somebody break the atmosphere. Alguém louve nessa atmosfera. Somebody break up the Alguém atmosphere. quebra essa atmosfera. Somebody break up the Alguém atmosphere. quebra essa atmosfera. There's some other things in the Eu atmosphere. sei que tem coisas nessa But atmosfera. somebody release the arrow. Mas libera. Release the arrow. Libera. Release the arrow. Libera a sua flecha do Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Oh, hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Some trust in chariots. Alguns confiam em carros, Some trust in horses. outros em cavalos. But we, the people of Mas God, nós, o povo de we Deus, put our trust nós colocamos a in the confiança name of the no Lord. nome do To Senhor. the name of the O Lord. nome do Senhor. Name of the O Lord nome do is a Senhor strong é tower. uma torre forte. And the righteous Os justos and the righteous e os justos run in. correm para ela They are e saved. são salvos. Lift his name. Levanta o nome dele. Lift his name. Levanta o nome He said, dele. if I be lifted Ele up. disse: se eu for He said, levantado. if I be Ele lifted up, disse: se eu for levantado, I'll draw eu atrairei all men, todos os homens, young men, jovens, old men, velhos, black men, pretos, white men, brancos, all men. todos os homens. Hallelujah. Aleluia. Thank you. Obrigado. Oh, Aleluia. thank you. All right, hallelujah. Aleluia. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Oh, hallelujah. I want you to help me preach really quickly to somebody next to you. Eu quero que você me ajude a pregar bem rapidinho para alguém perto de você. Help me preach one word. Me ajuda a pregar uma palavra. I need you to do this very quickly. Faça esse favor rápido. I only got about 15 Eu só minutes. tenho 15 minutos. And I need you to get the 5 people as quickly as you Eu can. preciso que você alcance 5 pessoas o mais rápido que puder. Prepare, Diga: prepare, prepare-se, prepare, prepare-se. prepare, Prepare-se, prepare, prepare-se, prepare, prepare-se, prepare, prepare-se, prepare, prepare-se, prepare, prepare-se, prepare. prepare-se. Come on, tell them, prepare. Vamos, diga: prepare-se. Some of you didn't move Alguns de vocês não se mexeram. because you're not prepared. Prepare, Prepare-se, prepare, prepare-se, prepare. prepare-se. Ah, yalalobahusha. I hear the Lord. Eu ouço o Senhor. The Lord is telling me to tell O you, Senhor está me dizendo para te dizer: prepare. prepare-se. Send the word down your road. Envia a palavra aí no Tell them the corredor. Lord is E diga: telling o us, Senhor está dizendo para nós: prepare, prepare-se, prepare, prepare-se. get yourself together. Você precisa se reunir. Get your mind together. Que a sua mente se organize. Prepare, prepare. Prepare-se, I prepare-se. said prepare, Eu digo: prepare. prepare-se. Glory be to God. Glórias a Deus. Hey, listen. Ouça, Here, y'all be seated really quickly. você pode sentar rapidinho. Here in the Gospel of Luke, Aqui no Evangelho de Lucas, in chapter 5, no capítulo 5, we're looking at the beginning of the earthly ministry of nós Jesus estamos Christ. olhando para o começo do ministério terreno de Jesus. He's gathering his disciples. Ele está reunindo seus discípulos. And when Jesus chose his E disciples, quando Jesus mostra os seus discípulos, he did not go to the synagogue. ele não vai para a sinagoga. When he chose his disciples, Ao escolher os seus discípulos, he bypassed the Torah school. ele passa além da escola da He went Torá. past the Ele synagogue foi além da sinagoga and he found regular men, e ele encontrou homens comuns, men who had made mistakes, homens que cometeriam erros, men who were not perfect, homens que não eram perfeitos, those who didn't know all the homens scriptures. que não conheciam toda a escritura. Aren't you glad today Você não está feliz hoje that God chose que you Deus escolheu você, after everything he knows about you? mesmo sabendo tudo sobre a seu respeito? Come on, be honest with me. Seja honesto.
We don't deserve this Nós calling. não merecemos esse chamado. We don't deserve this salvation. Nós não merecemos essa salvação. The Bible says when we were yet A sinners, Bíblia diz que ainda quando éramos pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. Now when Buddhists want to get close to their God, Agora, quando o budista quer ficar mais perto do seu Deus, they climb mountains. eles sobem montanhas. When Muslims want to be close to Allah, Quando muçulmanos querem estar mais perto de Alá, they go to Mecca. eles vão para Meca. But we could not get to our God. Mas nós não poderíamos chegar ao nosso He's the Deus, most high. porque Ele é He's too altíssimo. high for us to Ele reach está him. alto demais para ser So when we alcançado. could not get to Então, quando a Jehovah, gente não podia chegar nele, Jehovah came to us. Jeová veio até a gente. Hallelujah. Aleluia! And I'm so glad E eu tô tão feliz that I'm saved today. que eu sou salvo hoje. And I'm not saved E eu não sou só salvo because of what I did. por causa do que eu I am fiz. saved because of what he Eu did. sou salvo por conta do que ele Oh, fez. you ought to give God praise. Você deve dar louvor You a ought to Deus. give God glory. Você deve dar glória a Deus. How did you come out of Egypt? Como é que você saiu do Egito? They did not come out of Egypt Eles não saíram do Egito because they kept the law, porque eles guardaram a lei, because the law had not been given. porque a lei não tinha sido entregue. How did they come out of Egypt? Como eles saíram do Egito? They came out by the blood. Eles saíram pelo sangue. Hallelujah. Aleluia. I thank God for the blood. Sou grato a Deus pelo I sangue. said I thank God for the Eu blood. disse, eu sou grato a Deus pelo The sangue. Bible says God asked A Cain, Bíblia diz, where is your brother? Deus perguntou para Caim, onde é que tem o seu irmão? Cain, Caim, where is your onde brother? está o seu irmão? And he said, why are you asking me? Ele disse, porque você me pergunta? I'm not my brother's Eu não keeper. sou o guardador do meu irmão. He says, I know what you did. Eu sei o que você fez. How do you know what I did? Como você sabe o que eu fiz? Because his blood is talking to me. Porque o sangue dele está falando comigo. If the blood of Abel Se o sangue de Abel could talk to God, pode falar com Deus, how much o more quanto mais does the blood of o Jesus sangue de Jesus speak on our behalf? fale no meu I favor. want you to take 10 Eu quero seconds que você use 10 and segundos praise God for the e blood. louve a Deus pelo sangue. The blood is still O speaking. sangue ainda fala. The blood is still O speaking. sangue ainda fala. There's power in Há the blood. poder no There's sangue. healing in Há the blood. cura no sangue. There's deliverance. A libertação It's in the blood. no sangue. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glórias a When Deus. God chose his disciples, Quando Deus escolheu seus discípulos, he did not choose them because of their perfection. Ele não escolheu por conta da perfeição deles. He looked beyond their flaws Ele viu além das falhas and saw purpose e in viu them. propósito neles. I don't care what other people have said about you. Não importa o que as pessoas disseram ao seu When respeito. God has spoke a word over your life, Quando Deus falou uma palavra sobre a tua vida, the word of the a Lord palavra do Senhor cannot be reversed. não pode ser revertida. Hallelujah. Aleluia. You cannot curse what God has Você blessed. não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Hallelujah. Aleluia. God chose them. Deus os escolheu. Here in Luke chapter 5, Aqui em Lucas capítulo 5, he runs up to Peter, ele corre a Pedro and when he finds Simon Peter, e quando ele encontra Simão Pedro, Peter is washing his net. Pedro está lavando as redes. He's a fisherman, Ele é um pescador and you don't wash your nets to go fishing. e você não lava rede para ir pescar. You wash your nets when you're finished Você fishing. lava as redes quando termina de pescar. So Peter is finished. Então Pedro terminou. He doesn't have anything in the net, Ele não tem nada na rede, but in his mind, mas na mente dele, if anything was going to happen for se me, alguma coisa tivesse que acontecer para mim, it would have happened by now. teria que ter acontecido até aqui. I want to speak to somebody here E eu today. quero falar com alguém aqui hoje. You need to let go of your timeline. Você precisa deixar o seu cronograma para lá. God does not have to work on your schedule. Deus não tem que trabalhar no seu cronograma. You're not too old for God to use you. Você não é velho demais para Deus não te usar. You have not missed your opportunity. Você não perdeu sua oportunidade. Hallelujah. Aleluia. The plan of the Lord will O prevail. plano do Senhor prevalecerá. He says in Jeremiah 29 and verse 11, Ele diz em Jeremias 29:11, I know the plan I porque have eu for you. bem sei os planos. You may not understand Você the plan, talvez não entenda, but tell somebody God has a plan. mas diga para alguém, Deus tem um plano. God has a plan. Deus tem um I plano. don't care how bad it is. Não importa quão ruim esteja, God has a plan. Deus tem um plano. He says in the book of Romans, E ele diz em Romanos, chapter 8, no capítulo 8, verse number 28, versículo 28, we don't know everything, a gente não sabe but tudo, what we do know, mas uma coisa all sabemos, things work together tudo contribui for the good of para o those bem daqueles who love the que Lord amam ao
ao Senhor, and to those who are called aqueles que são chamados according to His pelo purpose. seu propósito, You ought to lift your hands and thank você tem God que levantar as mãos. that you have purpose Se in você God. tem propósito em Deus, The Bible said, a Bíblia diz, Simon Peter, he's finished. Simão Pedro terminou. It was a bad day for Foi fishing. dia ruim de pescaria. And Jesus looked at him E Jesus olhou para ele, and said, give me your boat. disse: me dá o seu barco. Let me use your boat. Deixe-me usar o seu barco. You're not doing anything with it Você não anyway. está fazendo nada com ele mesmo? Let me use your boat. Deixe-me usar o seu barco. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. If what's in your hand, Se o que está na sua mão if it's not enough to meet your need, não é o suficiente para suprir tua that's necessidade, not your harvest. não é tua colheita, That's your seed. é tua semente. Some of us Alguns de nós are believing God for more estamos crendo em Deus para mais, when we have not surrendered what He's already given quando us. nós ainda não entregamos o que Ele já deu. Because we love God. Porque amamos a Deus. I won't even question whether you love Eu God. não quero questionar se você ama a Deus. Many of us, we love God, Muitos de nós amamos a Deus, but we don't trust God. mas não confiamos em Deus. Because you can love somebody Porque você pode amar alguém and not trust them. e não confiar. I have some family Eu members. tenho membros da família I love them, que eu amo, but I don't trust them. mas não confio. And many of E us, muitos de nós, our relationship with man nosso relacionamento com o homem has affected our relationship with tem God. afetado o nosso relacionamento com Deus. We have trust issues A with gente God. que tem questões de confiança com Deus. I want to remind you today, Mas eu quero te lembrar hoje, God is not like man. Deus não é como o homem. He's not like your friends. Ele não é como seus He's amigos. not like some of your family Ele não é members. como alguns membros da sua He família. says, I'm not a man that I should Ele lie. diz: eu não sou homem para mentir, Neither the son of man that I e should nem repent. filho do homem para me arrepender. I said Se something. eu disse algo, Prepare. Prepare-se. If I spoke something, se eu disse algo, prepare-se. if I showed you a Se eu te dream, mostrei algo, you can expect it. é melhor esperar. He's trustworthy. Ele é digno de confiança. Now, he may not come when you want him to come, Ele não vem talvez quando você quer, but he'll always be on time. mas ele sempre chegará na hora. He may be last minute, Talvez seja no último but minuto, he is never late. mas ele nunca está atrasado. Do I have a witness in here? Tem alguma testemunha aqui God stepped in que Deus entrou at the last no minute. último minuto? I have seen a lot of Eu things. tenho visto muitas coisas. I have traveled all over the Eu world. tenho viajado o mundo inteiro. I've seen a lot of things. Eu vejo muitas coisas, There's one thing I've never seen. mas tem algo que eu nunca vi. I've never seen the righteous Eu forsaken, nunca vi o justo desamparado, nor his seed e beg nem a bread. sua descendência He will always provide for the saints. mendigando pão, porque ele sempre vai He will prover. always provide for Ele the saints. sempre vai prover para os I santos. don't care what the economy of Brazil does. Não importa o que faça a economia do Brasil. I don't care who the president of the United States is. Não importa quem seja nos Estados Unidos. We have one king. Nós temos um He rei. is the King of Kings. Ele é o rei dos He reis. is the Lord of Ele é Lords. o Senhor dos And senhores. he will always take care E of ele his sempre children. vai cuidar dos seus. Or you ought to give him praise. Se você pode You ought to louvá-lo, give him praise. é melhor você You ought to give louvá-lo. him praise. É melhor você louvá-lo. What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? What are we going to O do? que é que nós vamos fazer? What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? We have the wrong president. Nós pensamos no presidente. What are we gonna do? O que é que nós vamos fazer? We have the wrong prime minister. A gente tem o primeiro-ministro The wrong errado. political party. What are we going to O do? que nós vamos fazer? My question to you is, Minha pergunta para você é: who are you trusting em in? quem você está confiando? Where is your trust? Onde está sua confiança? Some trust in horses. Alguns confiam em carros, Some trust in outros chariots. confiam em But cavalos. we, Mas nós, the people of o God, povo de Deus, we put our trust. nós colocamos a nossa In the name of the confiança Lord. no nome do Senhor. And he's not open to E ele re-election. não está aberto para discussão. You didn't vote him in. Você está me ouvindo aqui? You didn't hire him. Não importa se eles são You can't fire him. Você não pode comprá-lo. Heaven is his throne. Ele é forte. And earth is his footstool. E a terra é os cabelos dos seus The pés. earth is the A Lord's. terra é do Senhor. And the E fullness toda a thereof. sua plenitude. The world and O mundo e aqueles dwell therein. que nele habitam. He's our God. Ele é nosso Deus. Hallelujah. He's our God. Ele é nosso Deus. He's trustworthy. Digno de confiança. Give me your boat. Me dá o teu barco. I just want to ask somebody in this room, E eu quero perguntar para alguém nesse lugar.
What is God requiring of you? O que Deus está exigindo de você? What is it that He's asking you of? O que é que Ele está pedindo para você? You have not been called by God Você foi chamado por Deus. until you've been inconvenienced by God. E você não foi chamado por Deus enquanto não receber inconveniência de Deus. Salvation is free, A salvação é de graça, but this assignment is going to cost you. mas essa missão vai te custar. Oh yes, salvation is free, Sim, a salvação é de graça, but this purpose mas esse propósito comes with a price. vem com um preço. And all of us want the promise, E todos queremos a promessa, but we don't want to pay the price. mas não queremos pagar o preço. We want to reign with Him, Nós queremos reinar com but we Ele, don't want to suffer with mas Him. nós não queremos sofrer com Ele. Give me your boat. Me dá o teu barco. It's all I have. É tudo que eu tenho. This is all I have left. Isso é tudo que me sobrou. And Jesus says, give it to me. E Jesus está dizendo, dá para mim. Tell your neighbor, give God what He wants. Diga para o seu vizinho, dá para Deus o que Ele quer. Give God what He Dê a wants. Deus o que Ele quer. Today we're going to anoint you. Hoje nós vamos ungir vocês. But we're not just anointing you to live. Mas a gente não está ungindo você só para viver. We're anointing you to die. Ungimos você para morrer. Until you come to the end of yourself, Enquanto você não chegar ao fim de si mesmo, you cannot walk in the full purpose of God. você não pode andar no propósito pleno de Deus. Some of you, when you come to the altar today, Alguns de vocês, quando vierem ao altar hoje, you need to bring your plans. você precisa trazer os seus planos. You need to lay down your idea. Você precisa trazer suas ideias. You need to lay down your marriage before God. Você precisa colocar o seu casamento diante You de need to Deus. put your children before Você God. precisa colocar os seus filhos diante de Deus. And laying them down does not mean you don't care. E deixá-los de lado não quer dizer que você não se importa. It means I am acknowledging Significa eu estou reconhecendo that I don't have the power to change que eu anything, não tenho poder para mudar coisa alguma. but I'm putting it in your Mas hand. eu coloco nas tuas mãos. 2 fish and 5 loaves of bread. 5 pães e 2 peixes. It's not a lot of food Não é muita comida until you put it in Jesus' enquanto hand. você não coloca na mão dele. I come to tell somebody Eu preciso dizer para that alguém, if you put it in His hand, se você colocar na mão when dele, He gives it back to quando you, ele devolver para você, He'll give it back to you better. ele vai te dar melhor de Oh, volta. somebody praise Him in here. Alguém louve ele aqui. Give me your boat. Me dá o seu barco. Peter said, okay. Pedro disse, tá bom. Jesus used Peter's boat Jesus usou o barco de Pedro as a platform, como plataforma, as a stage. como um palco. He preached from Peter's boat, Ele pregou do barco de Pedro and he used the water to amplify the e sound. ele usou a água para amplificar o som. It's the water that amplifies our sound. É a água que amplifica o som. It's not the microphones. Não é o microfone. Because just because you're loud Porque você fala alto, does not mean you're não anointed. quer dizer que você é ungido. It's the water that É amplifies the a sound. água que amplifica o som. Water is a symbol of the Spirit. Água é um símbolo do Espírito. Jesus says, believe on me, Jesus diz, crede em mim. as the scripture has Como said, diz a Escritura, and out of your e belly do seu interior shall flow rivers of living fluirão water. rios de água viva. He was talking about the Holy Ele Ghost. estava falando do Espírito And if Santo. you allow the Holy E Ghost se to você move, permitir que o Espírito Santo se the mova, Holy Ghost will amplify your o sound. Espírito Santo vai amplificar o seu Yes, som. we use all kind of methods. A gente usa todo tipo de método. We use social media. A gente usa rede social. We use different marketing A campaigns gente usa campanhas de marketing for our churches. para as nossas igrejas. But what you really need, Mas o que você realmente precisa water. é água. you need the water. Você precisa da This água. world is thirsty. Esse mundo está com And we sede. need water. E nós temos água. Jesus has the water that I Jesus give. é a água que eu You dou. will never thirst. Você nunca vai You ter will never sede. thirst again. Você nunca vai ter sede de novo. Hallelujah. Aleluia. He used the boat as a platform, Ele usou o barco como plataforma and he used the water to amplify the sound. e a água para amplificar o som. You cannot do spiritual things in your flesh. Você não pode fazer coisas espirituais na sua carne. It's not by might. Não é por força, It's not by não é power. por violência,
but it's by my mas é spirit, pelo meu espírito, says the Lord. diz o Senhor. We need the Holy Ghost. Nós precisamos do Espírito We Santo. need the water. Nós precisamos da água. And Jesus preached Jesus pregou from the boat. do barco. But when Jesus finished, Mas quando Jesus terminou, he looked at Peter, ele olhou para Pedro said, hey, Peter, e disse: Ei, Pedro, launch out lança de novo into the deep. nas águas profundas. Launch out Lança into the deep. no mar alto. And Peter is looking at E Jesus. Pedro está olhando para Jesus. You are rabbi. Você é um rabino. I'm a fisherman. Eu sou pescador. You are carpenter's son. Você é filho de carpinteiro. I'm a fisherman. Eu sou pescador. I know fishing. Eu sei pescar. But yet a rabbi Mas um rabi gave Peter instruction. deu a Pedro instruções. Be very careful Seja muito cauteloso that you don't dismiss people. para não mandar gente embora. You don't know who God is going to use Você não sabe quem Deus vai to usar give you your answer. para te dar sua resposta. Somebody beside you right now Alguém ao seu lado agora has the power tem o poder to shift your de situation. mudar a sua situação. Grab somebody by the hand Segura na mão de alguém and scream shift. e grite mudança. Come on, shout shift. Grite mudança. And the Bible said, E a Bíblia diz, the scripture declared, a Escritura declara, he said, well, I went fishing all night. ele disse: eu trabalhei a noite inteira I didn't bring in anything. e eu não pesquei nada. But nevertheless, Todavia, at your word, segundo a tua palavra, I'll try again. eu vou tentar de novo. And that's what God is telling somebody in this E é room. isso que Deus está dizendo para alguém aqui hoje. Try again. Tenta de novo. It didn't work the last Não time, funcionou da última vez? but try again. Tenta de novo. It didn't work out the last time, Não funcionou da última but vez? this time is Mas different. dessa vez, Well, I prayed last time, quando eu orei na noite and passada, nothing happened. nada aconteceu. But tell somebody, pray again. Mas diga para alguém: ora de I novo. danced last Eu time, dancei ontem à noite and nothing e happened. nada aconteceu. But dance again. Mas dance de novo. Grab your neighbor by the hand. Segura o vizinho pela I said, mão "Oh, neighbor, e diga: vizinho, I dare you. eu te desafio. Try again. Tenta de novo. This time Desta vez it's going to be different. vai ser diferente. This time Desta vez something is going to algo happen. vai acontecer. The wind is right. Enquanto está The certo, water is in the room. a água está Somebody ali. open up your mouth. Alguém abra a sua boca. Somebody open up your mouth. Alguém abra a sua boca. Try again. Tenta de novo. He says, I worked all Eu night trabalhei a noite toda and nothing has happened. e nada aconteceu. But he says, nevertheless, Mas ele diz: todavia, at your word, segundo a tua palavra, I'll do it again. eu vou fazer novamente. When he went out into the water, E quando ele foi para a água, he dropped down his net. ele lançou a sua rede. I says, when he went to the Eu water, disse que quando ele foi para a água, he dropped down his ele net. lançou a sua rede. But I want you to go to verse 4. Mas eu quero que você vá no verso 4. Verse 4 on the screen, No please. verso 4 aqui na tela, por Luke favor. chapter 5, Lucas capítulo 5, verse number 4. versículo de número 4. Luke chapter 5, Lucas 5, verse number 4. verso número 4. The Bible said, A Bíblia diz Jesus told him, que Jesus disse a launch ele: out into the deep faze-te ao mar alto and let down your nets. e lançai as vossas What did he redes. tell him to do? O que ele disse para fazer? Let down your nets. Lança suas redes, Your nets. suas redes. Verse 4. Versículo 4. He says, let down your Ele nets. disse: lança suas But when redes. you look at verse 5, Mas quando você olha para o verso the 5, Bible said, a Bíblia diz, Peter declared, Pedro I declarou: dropped down my net. eu lancei a minha rede. God says, drop down nets. Ele disse: lança a But he rede. dropped down one net. Mas ele lançou uma Many rede. of us are missing E ele nos dá. the fulfillment of the promise. Parece que ele está perdendo o Because we cumprimento da didn't follow promessa. the instruction. Quando você não segue a But instrução, God told me to o tell que you, Deus me disse para te dizer for the season é para um you tempo just walked into, você que você está you need andando. more than one Você net. precisa de mais de uma For the rede. door Porque a you porta just walked que into, você está you entrando, need more than one você net. precisa de mais de uma. I need you to look at your Eu preciso neighbor que você olhe and pro say, vizinho prepare. e diga: prepare-se.
Look what he says in verse 4. Olha o que está dizendo no verso 4. Jesus says, drop down nets. Jesus disse, lança aí as redes. But verse 5, Mas versículo 5, he only dropped down one ele net. só lançou uma rede. Your miracle is in your O instruction. seu milagre está na sua instrução. God would not give you instructions to embarrass you. Deus não vai te dar instrução para te envergonhar. He would not expose you to something to tease you with it. Ele não vai expor você a algo só para brincar com você. Look at somebody, tell them, follow the instructions. Olha para alguém e diga, siga as instruções. And the Bible said, E a Bíblia diz, when he dropped down the net, quando ele lançou a rede, you know, not with a lot of expectation, sem muita expectativa, because he's already been fishing. porque ele já tem pescado, He dropped down the net. ele lançou uma rede. And all of a sudden, E de repente, come on, Chauncey, help me. vai lá, me ajuda. I hear the sound of expectation. Eu ouço o som de expectativa. It didn't work last time, Não funcionou da última vez, but I feel something in the water. mas eu sinto algo nessa água. Out of all of my years of praying, De todos os meus anos orando, I feel something coming. eu sinto que algo está vindo. Tell the people on your road, tell them something big is coming. Diga às pessoas aí na sua fileira, algo grande está vindo. For all of your tears, Por todas as suas lágrimas, something big is coming. algo grande está vindo. For all of your Por sacrifice, todos os seus sacrifícios, something big is coming. algo grande está vindo. The Bible declares A Bíblia declara that all of a sudden the net que de repente a rede began to break. começou a quebrar. And sometimes we celebrate it. E às vezes a gente celebra. My nets are breaking. Minha rede está quebrando. My nets are breaking. Minha rede está quebrando. That's not celebration. Isso não é celebração. You don't need to celebrate that your net is breaking. Você não precisa celebrar que a rede está quebrando. If your net is breaking, Se a sua rede está quebrando, that means you're losing something. significa que você está perdendo algo. If your nets are breaking, Se as suas redes estão quebrando, it means you were not prepared. significa que você não estava preparado. Instead of washing your net and giving up, É melhor lavar a rede e desistir. you should be taking advantage of the time. Você deveria tirar vantagem When desse nothing tempo. is happening, Quando nada está acontecendo, start mending e your net. comece a remendar suas redes. Start working on the weak part. Comece a trabalhar na parte fraca. If your nets are breaking, Se as suas redes estão quebrando, that means you're missing opportunities. isso quer dizer que você está perdendo oportunidades. And so the Lord told me to tell you to prepare. Então o Senhor me disse para te dizer, prepare-se. Prepare. Prepare-se. Then when you look at the scripture, Você olha para essa thank escritura. you. Come on, Kobe. When you look at the scripture, Quando você olha para a escritura, you can see yourself in the scripture. você pode ver a si mesmo na passagem. You can see yourself as Peter. Você pode se ver como Pedro. You can see yourself as the people following Jesus. Você pode se ver como gente que segue Jesus. You can even see yourself as a boat. Você nem se viu como barco. Jesus standing on your life to Jesus em cima de você. preach. But today, Mas hoje, for the sake of this message, por amor a essa mensagem, I don't want you to see yourself as the disciples. eu não quero que você se veja como discípulos. I don't want you to see yourself as Peter. Eu não quero que você se veja como Pedro. I want you to see yourself as the net. Eu quero que você se veja como a rede. The person who's trying to carry everything by themselves. A pessoa que está tentando carregar tudo sozinha. Something that should be carried by multiple nets. Algo que deveria estar sendo levado por várias Something redes. that should be pulled in by multiple people. Algo que poderia ser puxado por várias pessoas. You are the net. Você é a rede. You're the one that's carrying the load. É você que carrega o peso. You're in a great moment. Você está num grande momento. You're in a great season. Você está numa grande estação, But yet you're falling apart. mas ainda está se desmantelando. How can you be falling apart Como você pode estar se desmantelando in the middle of a blessing? no meio de uma bênção? You should be happy Você tinha que estar feliz, because you're in the place you prayed for. porque você está no lugar pelo qual você orou, But you're breaking apart with anxiety. mas você está se desmantelando.
But you're breaking apart with anxiety. Você está se desmantelando na ansiedade. You thought if I finally get married, I'll be happy. Você pensou, se eu casar, fico feliz. If I get children, I'll finally Se eu be happy. tiver filhos, finalmente fico If I feliz. make a certain amount of money, I'll be Se eu happy. ganhar certo montante de dinheiro, eu fico feliz. But those things don't heal you. Mas essas coisas vão te matar. There's not enough money you can make that'll heal you. Não tem dinheiro o bastante que você faça que cure você. Nets are not mended in the water. Redes não são remendadas na água. Nets are mended when you're pulled away. Redes são remendadas quando você as puxa. And this is why we had holy E é convocation. por isso que tivemos santa convocação. When other people went on vacation, Quando outras pessoas foram para férias, when other people went on holiday, enquanto outras pessoas foram para o when feriado, others went to carnival, enquanto outros foram para o carnaval, we came to holy a gente convocation. veio para santa convocação. We had to come away. Nós tivemos que vir. We had to come into this room A gente teve que se reunir nessa and sala let God mend e falar: us. Deus, remenda-nos. Let God heal us. Deixa Deus nos curar. Let God fix Que us. Deus nos conserte. Because many of us are broken. Que Ele vê quem está We ferido. look good on the outside, Ele nos conhece por but fora. we're broken on the Mas sabe que inside. a gente está ferido por dentro. We need to be Nós precisamos ser mended. remendados. We are the nets. Nós somos as redes. What breaks up a net? O que é que quebra uma rede? When other things get tangled up in it. Quando outras coisas ficam nela. Some of you picked up some things you didn't look for. Alguns de vocês pegaram coisas pelas quais não estavam buscando. Some things got tangled up in your heart. Algumas coisas ficaram presas ao seu coração. You used to be excited about ministry. Você costumava estar empolgado sobre o ministério. You used to be excited about the church. Você costumava estar empolgado com a igreja. But some things got tangled up in the net. Mas algumas se prenderam na rede. Algumas coisas. Glory be to God. You used to be passionate about the things of God. Você era apaixonado pelas coisas de Deus. But some things got tangled up in the net. Mas algumas coisas se prenderam à rede. Someone got tangled up in sin. Alguém ficou preso ao pecado. You weren't looking for sin. Você não olha para o pecado. You were just trying to survive. Você só está tentando sobreviver. But God says, I'm pulling you away. Mas Deus quer puxar você de volta. I'm giving you an opportunity. Eu te dou uma oportunidade. I'm giving you a Eu grace estou te dando graça to mend your net. para remendar sua rede. You're coming into a good season. Você vai entrar num tempo bom. But before you go into that door, Mas antes de entrar por aquela let porta, me mend the net. deixe-me remendar a rede. Before your wedding day, Antes dos seus dias, let me mend your net. deixa eu remendar sua rede. Before I give you another Antes building, de eu te dar um outro prédio, let me mend your, deixe-me remendar mend your net. sua rede. And your net can need mending E a sua rede pode precisar ser remendada just from the consistent só pela consistência, serving, por servir consistentemente, working, trabalhar, being there for everybody else. estar lá para todo mundo. We all need convocation. Todos precisamos de convocação. In the Bible, when they had convocation, Na Bíblia, quando eles faziam convocação, no one worked. ninguém trabalhava. It was a time to convene Era um tempo para se reunir in the presence of the Lord. na presença do Senhor. God is not intimidated by your journey. Deus não está intimidado pela sua jornada. Something has happened to me at this hotel several times. Algo aconteceu a mim nesse hotel várias I vezes. think it's like 5 elevators. Eu acho que tem 5 elevadores. And this has happened to me 3 times. E aconteceu comigo 3 vezes. Where I pushed the button Eu aperto o botão to come down to church. para descer para o culto. But because it was taking so long for the door to open, Mas porque demorava tanto para a porta abrir, I was standing in the hallway. eu ficava ali no corredor, The door opened behind me. a porta atrás de mim abria, By the time I realized that it opened, e quando eu entendia que ela abriu, I turned around eu me virava and the door was closed. e a porta fechava. And some of us E alguns de nós are saying, I'm waiting on God. dizem, eu estou esperando em Deus, When the truth is, quando a verdade é, we're missing a gente opportunities. está perdendo oportunidades. God is waiting on you. Deus esperando por você. Prepare, Prepare-se, prepare. prepare-se.
Let God heal every unreconciled issue in you. Deixa Deus curar toda questão não reconciliada. Some of us are adults. Alguns de vocês, Some of us are grown adults. alguns de nós somos adultos, crescemos, But we still have the child on the inside of us that need to be healed. mas ainda temos a criança dentro da gente precisando ser curada. Jesus asked a man, Jesus perguntou a um homem: do you want to be made whole? você quer ficar são? That sounds offensive. Parece que é ofensivo. Why would you ask someone who is sick, Por que do they você want to be whole? pergunta para alguém que está doente se ele quer ficar curado? Because the truth is, A verdade é, you can be sick so long você pode ficar doente por tanto tempo that it becomes your normal. que se torna o seu normal. But I'm asking God today, Mas eu peço a Deus hoje, with our hands lifted, com as mãos erguidas, heal us cura-nos in places we didn't know we were broken em in. áreas que a gente não sabia que estava quebrado. Yes, Lord. Heal us Cura-nos from the things we never recovered from. das coisas das quais nunca nos recobramos. Mend this net. Remenda essa rede. Ooh, I want to be whole. Eu quero ser curado. I want to know what it feels like Eu quero saber como é sentir. to be whole. Sentir-se pleno. God has used you Deus como te usa while you've been broken. enquanto você está partindo. He's used you Ele usou você when you were depleted. quando você era dependente. How much more O quanto mais will he use Ele you vai usar você when he heals you? quando Ele curar você. Oh, lift your hands and receive. Levante as suas mãos. Aleluia. Just say, go ahead and receive it. Recebe. He's pulling you aside now. He's pulling you aside. Ele está chamando você agora. Don't miss this moment. Não perca esse momento. You are the net. Você é a rede. And God says, I want to mend you. E Deus diz: eu quero remendar você. Your heart has been fractured. O seu coração tem sido But I wanna frágil, heal you. mas eu quero curar você. Your heart has been broken. Seu coração foi ferido, But I want to heal. Oh, mas eu quero curar. The psalmist says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In other words, the word of God shows us where we are and it shows us where we're going. Thank you for joining in and listening to this message today. I pray that something was said that has shifted you into the direction that God wants you to go. Take this opportunity. If this was a blessing to you, share it with someone else. And if you're not already doing it, follow us on all of our social media outlets so you can continue to get the word of God pumping in and out of your heart and into your life daily. If you were blessed and you want to be a blessing today and you want to share with what we're doing domestically and all around the world, there are ways to give on the screen. And remember, when you sow seeds into the kingdom of God, the seed may leave your hand, but it will never leave your life. This is Bishop S.Y. Younger telling you to go with God because he's already going with you. Don't stop here. Keep